Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Podemos observar que a questão da institucionalização da ciência política é algo que compreende o campo da ciência política, né? E como ela veio se institucionalizar, né, nas mais diversas esferas. Isso se deu desde lá de 1880. Então, podemos também analisar que no decorrer de todo esse tempo já de estudo que tivemos, podemos identificar o que é a ciência política, qual a origem definitiva da ciência política, que a ciência política ela é o estudo, né, da política, e ela surgiu lá na Grécia Antiga, quando Aristóteles se dedicou, né, a compreender e a definir as diferentes formas de governança, né? A ciência política também ela surgiu no decorrer do século XIX e também foi reconhecida naquele século como o século do surgimento das ciências humanas, né? As ciências humanas é a qual compreende a sociologia, a antropologia e a história, né? E também temos que relembrar a questão da ciência política como objeto de estudo, né? Da análise das instituições políticas e os fenômenos políticos que se dá a um dado de governo, né? Isso é muito importante porque o objetivo principal da ciência política tem sido, né, a construção de conhecimento e compreensão também, esta que, independentemente de suas potências e aplicações, ela tende a investigar, né, as reações químicas que um composto orgânico sofre, de modo a aprender sobre a sua estrutura. E algo também bem relevante ressalvar aqui sobre o conhecimento, a área de conhecimento da ciência política, é que é algo que traz um contato aprofundado, né? Quando já se trata de sociologia, antropologia e filosofia, a questão economia, né? Que também é direcionada à economia e direito, né? Os direitos fundamentais, e essas áreas elas são importantes para que os cientistas políticos eles possam conhecer todas as estruturas que são compostas, né, pela sociedade. Isso é muito importante porque quantas vezes, volto a ressalvar aqui para vocês, nós já ouvimos nomes como os Maquiavel, House, né, Hobbes, e esses são nossas referências quando se trata dos debates sobre os direitos do dia a dia, né? Na maioria das ideias, né, e expressões que se tem, que essas expressões elas são vindas através da ciência política do nosso cotidiano, elas trazem um significado muito amplo, né? Porque sabe-se daí que temos respostas, né, que servirão ou que servem, né, para começar a entender o que é a ciência política, né, sobre os conceitos básicos da ciência política. Estes são, destes conceitos nós podemos aqui citar a questão de cidade, questão de cidadania, direito e também Estado, que é algo que nós vamos discutir posteriormente. No Brasil, nós temos aqui a questão da ciência política, ela institucionalizada lá em meados de 1960, né, através de uma faculdade de Direito da Universidade Federal lá de Minas Gerais, né, tendo como nomes representativos do nosso país o Fábio Vanderlei Reis, né,
o Vanderlei Guilherme dos Santos e Leonardo Avritz. Que tivemos também, em 1975, a fundação da Associação Brasileira de Ciência Política, que ela foi fundada com o objetivo de fomentar o debate bianual acerca de interesses comuns desse campo, né, da ciência política. Então, bianual, ou seja, 2 vezes por ano, tá? E daí nós trouxemos aqui conceitos fundamentais em relação à questão da ciência política, que para aprofundarmos em relação à ciência política, nós precisamos rever alguns conceitos como este, que é sobre cidade, Estado, a cidadania, os direitos, o papel de cada um, né, dentro da ciência política, o que cada um contribui, a forma que contribui e com que o cidadão ele venha entender, né, porque a ciência política ela é algo que ela está, por estar relacionada com alguns conceitos abstratos, como, por exemplo, política e poder, né? Aí ela vem ser bastante discutida, né? Entre especialistas, principalmente quando se trata dessa questão, né? De política e poder, né? E esse poder ele tem várias influências, vários aspectos, quando se trata de cidade, estado, cidadanias e direito. E daí também é possível, né, se entender as áreas de estudos, né, que vamos procurar interpretar os diversos aspectos da comunidade política, né? Então, uma comunidade ela é algo considerada política quando ela é autossuficiente, ou seja, ela controla os meios de violência, de violência, financia as atividades de seus habitantes e possui também os membros dispostos para mantê-lo, né? Então, nós precisamos entender todo esse processo de formação dessa comunidade política, quanto às instituições, às práticas e às relações que modam a vida pública. Então, quando se trata de cidade, a cidade e o surgimento da comunidade política é algo que precisamos entender, né, sobre a questão da relação direta com a comunidade política, primeiramente. E para entender essa questão, temos que entender o papel das cidades, né, e também entender a função da questão da religião, né? Isso já nos traz uma questão muito pautada por um historiador francês, né? Que ele teria um papel fundamental, né, nesse processo, a princípio da história humana, quando apenas existiam pequenos grupos humanos isolados, né, entre si, e a religião ela era algo que regulava a conduta humana somente a nível doméstico, né? Mas temos entendimento também que essa influência ela foi ampliada, né? E à medida que esses pequenos grupos de indivíduos eles se uniam, né? Então, apesar da relação mais intimista com a religião, era comum, naquela época, a união entre famílias que possuíssem cultos similares, possibilitando, assim, o surgimento de sociedades cada vez mais amplas e abrangentes. Ou seja, a estrutura social daquela religião em si, ela passava a servir como modelo para a estrutura social da comunidade política que se formava em volta daquele grupo. Então, essa questão
de aproximação entre grupos, pequenos grupos, e a construção de templos religiosos, elas atendiam a todos devido à questão da formação da cidade, de uma cidade, né? E que ali também podia ser entendida como uma área urbanizada e responsável por aglomerar, né, um número significativo de indivíduos. Então, esse contexto que se tem já abordando de tempos atrás é algo que condiz muito com os dias atuais, em relação a um número significativo de pessoas que se aglomeram em determinado território e formam ali uma cidade, né, de poucas centenas ou milhões de pessoas. E isso tende a gerar nessas cidades um acolhimento de corpo administrativo, né, para essa sociedade toda que venha a ser habitada. Então, há uma necessidade também do acompanhamento nesse crescimento, os pequenos governos, né, dos familiares, que se tornam, né, tornam o governo daquela cidade. E essa questão da palavra governo, a ciência política, ela sempre refere-se a essa questão de governo como um mecanismo pelo qual o corpo se constitui, o corpo governante, né? Mas que corpos são esses? Que corpos são esses? São os ministros, os deputados, os prefeitos, né? E etc. Esses corpos, eles tendem a exercer, né, sua autoridade, como no caso o governo é um fator essencial para o funcionamento de qualquer sociedade. Então nós sabemos que toda cidade ela tem o seu gestor, todo estado tem o seu gestor, toda unidade da federação tem o seu governante. Então, por quê? Porque tende ali gerir, né, ou gerar um bom funcionamento de política ou de mecanismos governantes, né, capaz de acompanhar o crescimento de famílias e toda a população como um todo. Pode ser em maior quantidade ou em menor quantidade. Já nas cidades antigas, como nós estávamos pré-apontando, nós tínhamos apenas líderes locais, né? Não dependia dessa questão de governança, da força material. E essa liderança, ela tinha uma autoridade que era uma autoridade sustentada pela questão da religião. Então, numa situação dessa, era a presença do conceito ciência política, ela era primordial, né, por conta da legitimidade. Então, essa questão a noção de legitimidade está diretamente relacionada ao funcionamento da cidade, né? Então, apenas com um amplo consenso. Então, um governante através da legitimidade, ou seja, um governante através de um amplo consenso, ou seja, uma noção que aquele governante ele tinha de comunidade e ele também se disponibilizava de uma disposição, né, por parte de seus membros ali para viverem segundo as regras impostas, tradicionalmente impostas, e esses membros, eles aceitavam as decisões das suas autoridades. Essas autoridades volto a reforçar, que eram legitimadas, o governante, as autoridades, elas eram legitimadas apenas por um consenso daquele grupo,
o que algo era trazia